Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Jesus, passando à beira do lago de Tiberíades, chamou Pedro. Pedro, que era pescador, foi convidado pelo Senhor a deixar tudo para segui-lo. O Senhor convocou para que não mais pescasse peixes, mas para que a partir daquele momento, seguindo o Mestre Jesus, ele pescasse homens para Deus. Pedro tinha um irmão, André, que também deixou tudo e seguiu os rastros do Senhor. São várias as passagens que falam da relação de Pedro com Jesus. Infelizmente, Pedro 3 vezes negou o Senhor. Mas também 3 vezes, o Senhor ressuscitado fez com que Pedro declarasse o seu amor. Fez com que Pedro entendesse, declarando 3 vezes o seu amor, que ele estava pronto para continuar a missão iniciada por Jesus. O Senhor deu a Pedro as chaves do reino dos céus. Fez de Pedro ponte, porta, instrumento. Fez de Pedro o primeiro Papa. O primeiro a conduzir muitos irmãos na proposta do Evangelho. Pedro viu o Senhor transfigurado. Pedro teve a sua sogra curada pelo Senhor Jesus. Pedro participou de inúmeras situações da vida de Jesus que tantos outros apóstolos não presenciaram. Pedro caminhou sobre o mar, mas no momento de dúvida, terminou afundando, mas foi salvo, socorrido pelo Senhor. Pedro professou que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus. Pedro se colocou à disposição do Senhor, inclusive para morrer no seu lugar. Talvez nem soubesse bem o que estava dizendo, mas a verdade é que ele morreu mesmo por causa do Senhor, por causa da boa nova do Evangelho. Foi humilde a ponto de dizer que não era digno de ser crucificado como o Senhor. E a tradição nos ensina, portanto, que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro, muitas vezes, teve dúvidas, mas Pedro desejava conhecer o Senhor. E pouco a pouco foi deixando de lado as dúvidas. E pouco a pouco foi cada vez mais tendo fé. Foi alicerçando a sua fé. Pedro viu o Senhor ressuscitado. Conviveu com ele. Recebeu as últimas instruções. E se tornou um homem capaz de dar continuidade à obra do Senhor. Que São Pedro interceda por todos nós, especialmente por aqueles que, como ele, exercem a profissão de pescador, para que sejam gratos ao Senhor por tantos benefícios. Por exemplo, o peixe de cada dia. Tenha um bom dia, meu irmão, tenha um bom dia, minha irmã, e continuemos firmes, trilhando aquele caminho que Pedro trilhou,
seguindo as orientações que Pedro nos deixou. Um bom dia.